Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Palavra do Senhor. Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta manhã para sermos instruídos por Tua Palavra e pelo Teu Espírito Santo. Pedimos que o Senhor nos ajude nesta manhã a sairmos daqui, ó Deus, de fato mais próximos de Ti pela compreensão da Tua Palavra e pelo desejo de vivê-la de forma plena. Assim nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem. Antes de iniciar o sermão propriamente dito, eu quero agradecer aos irmãos que, com orações, palavras, abraços, me ajudaram estão me ajudando a atravessar esses dias difíceis. Eu, biblicamente, sei que o meu irmão, ele não morreu. Até porque ele foi curado há 15 anos atrás de uma leucemia. E ele era um ateu prático, ele vivia como se Deus não existisse. Então logo ele recebeu a notícia, depois de 3 anos, que ele havia sido curado de leucemia, e os médicos deram a ele essa notícia em meio às lágrimas. Naquele dia ele se entregou e viveu mais 15 anos. E nesses 15 anos ele de fato provou com suas ações que ele viveu para a glória de Deus. E agora, quando ele foi recolhido ao seu lar, ou também o nosso lar celestial, fica um pouco de dificuldade com as emoções. Por isso foi importante quando cada um de vocês me abraçou e orou comigo nesses dias. Mas a Escritura tem me ensinado que há uma grande dificuldade em amar. Amar de fato e amar de verdade. Temos uma dificuldade em compreender
Por quê? Porque temos dificuldade em amar os homossexuais. Eu não estou falando de aceitar como eles são, mas de fato de amá-los. Porque temos tantas dificuldades em amar as prostitutas, os presos, os escravizados pelas drogas. Porque é tão difícil amar de fato a minha esposa, os meus filhos e os meus irmãos dentro da comunidade na qual onde Deus me inseriu. É claro que se eu fosse buscar essa resposta dentro de mim mesmo ou dentro do pouco conhecimento que eu tenho, eu não conseguiria encontrar resposta para isso. Mas a Escritura me ensina e me dá a resposta para essas perguntas. E muitas vezes, em apenas uma pequena porção da palavra de Deus, como nós lemos aqui, e talvez por não conseguir de fato parar para refletir, meditar o que significa isso que aconteceu aqui, quando o Senhor Deus tomou do barro e fez uma forma, que é essa forma que você pode contemplar agora e a forma que eu também estou contemplando, e colocou no interior dessa forma a vida. E a minha dificuldade, a Bíblia vai nos mostrar até por que é tão difícil assim, é porque eu tenho dificuldade em amar o que está dentro dessa forma que Deus deu. Observe ali no jardim, ainda no texto de Gênesis, quando a palavra de Deus afirma que no final, na viração do dia, Deus vinha para ter comunhão com os nossos primeiros pais. E com certeza essa comunhão não tinha nada a ver com a forma. Mas o Espírito de Deus, ou Deus em Espírito, descia para se comunicar com a vida que Ele tinha colocado dentro da forma que Ele tinha dado ao barro. E era uma comunicação completamente livre e desembaraçada. Mas o que Deus vinha mesmo fazer no jardim era instruir sobre a vida e sobre Ele, porque era Criador e criatura. Criador infinito, criaturas finitas que precisavam de instrução. E recebiam livremente essa instrução do Senhor acerca de todas as coisas, porque era um relacionamento espiritual. Então, os nossos pais podiam olhar uns para os outros, e eles estavam nus, e a Bíblia afirma que eles não tinham vergonha daquela condição. Eles não se envergonhavam daquela condição de estarem nus. E não é difícil entender, porque eu acredito que eles não estavam olhando para a forma. Eles não estavam simplesmente enxergando a forma que Deus tinha dado a eles, mas eles tinham a capacidade de enxergar o interior um do outro. E eu imagino que deveria ser algo extremamente lindo, puro e maravilhoso de se contemplar e de se relacionar. Mas a Bíblia também nos ensina que num determinado momento eles rejeitam esse modelo de comunhão, se rebelam contra a lei do Senhor e o desobedecendo provam naquele momento que não o amaram como deveria amar. O que acontece a seguir, estou falando de coisas que eu tenho certeza que todos os irmãos aqui já leram e já estudaram, todos nós sabemos. A névoa escura do pecado penetra no interior deles e a primeira reação deles é sentir vergonha e se esconderem. Porque agora não tinham mais a capacidade de enxergar
o outro como um ser espiritual. Agora eles enxergavam o outro como um ser carnal. E o encontro seguinte foi extremamente embaraçoso, porque já não era mais um relacionamento puro, espiritualmente puro. E se nós formos prestar atenção, a gente vai ver que esse não é um problema só meu, ou só seu. O profeta Samuel, quando foi para ungir o rei Davi, e uma pessoa quase acima de qualquer repreensão, mas foi repreendido por Deus naquele dia, quando ele ficava impressionado com a forma que estava passando diante dele, que eram os irmãos de Davi, e dizia em seu coração: com certeza é esse, porque ele é lindo. E Deus foi reprovando um a um daqueles a quem ele estava contemplando, e disse para ele: você só vê o exterior, mas eu vejo o que é interior. Nenhum desses. Mas aquele que não tinha uma forma tão atraente aos olhos do seu pai, ou dos seus irmãos, ou dos outros, foi aquele que foi escolhido por Deus por causa da vida interior que ele desenvolvia. E precisamos entender que somos seres espirituais. Muito embora com toda a dificuldade que nós possamos ter para compreender isso, precisamos de fato mergulhar nas Escrituras para investigarmos quem de fato nós somos, para poder nos relacionarmos como Deus nos criou, e não nos relacionarmos com o que aconteceu depois do nosso pecado. Mas hoje o que nós temos é só uma sombra daquilo que a Escritura afirma que nós somos. E somos muito tendenciosos. Ao invés de amar a essência, nós amamos a forma. Por isso, quando nós olhamos para as pessoas, nós classificamos essas pessoas de acordo com os padrões que foram criados por nós mesmos. Então temos dificuldade para olhar para um homossexual e, ao invés de ficar preocupado em amar aquela pessoa como nós estamos vendo, nos lembrarmos que ele foi feito e criado à imagem e semelhança de Deus, e ali na rua, um camarada vestido de mulher, todo, vamos dizer, adornado, né? Ele é homem, mas ele está adornado de mulher. Esse homem que está se comportando dessa maneira, que a Bíblia diz, de uma forma extremamente agressiva a Deus, ele pode ser meu irmão. Aquelas prostitutas que estão bem próximas a nós aqui no centro de Taguatinga, e que nós geralmente passamos e impulsivamente nós mantemos uma certa distância, qualquer uma daquelas mulheres pode ser a minha irmã. Uma irmã em Cristo, que ainda não foi alcançada pela pregação do Evangelho, mas ela é minha irmã desde antes da fundação do mundo, mas está ali. Os presidiários, que muitas vezes nós pecaminosamente expressamos, e eu admito isso, de dizer que bandido bom é bandido morto, ou que a melhor coisa que nós podemos dar para os marginais e para os bandidos é o presídio de Pedrinhas, lá no Maranhão. Muitos daqueles presidiários podem ter sido feitos meus irmãos antes da fundação do mundo. Mas eu tenho dificuldade para entender isso, porque eu olho para o comportamento que eles estão desenvolvendo, eu olho para a forma que eles têm. Geralmente estão sujos, estão drogados, estão bêbados, e eu só consigo contemplar isso que está diante de mim, e me esqueço que no interior deles
habita a imagem e semelhança de Deus. As minhas dificuldades residem aí. Então eu disse que após a queda essa capacidade é perdida. Passamos a nos esconder de Deus e passamos a sentir vergonha uns dos outros. Quando a gente estuda os 10 mandamentos, e temos feito isso aqui agora, graças a Deus, a gente vai entender que o que aconteceu no coração dos nossos pais aqui é que o que entrou no coração deles, em primeiro lugar, foi o 10º mandamento. A cobiça. E a desobediência ao tomar o fruto, foi fruto dessa cobiça. Então, quando o apóstolo Paulo está nos ensinando, lá no livro de Romanos, quando ele faz uma análise dos 10 mandamentos, e ele podia até pensar que ele nem era de fato tão ruim por ser um fariseu, um religioso, extremamente zeloso da lei de Deus, e perseguia os cristãos por achar que era uma nova seita que ia perturbar o judaísmo. Ele acreditava estar prestando um favor a Deus, perseguindo, prendendo e autorizando até mesmo a morte dos primeiros cristãos, mas à luz do 10º mandamento, ele se dobra diante de Deus e se vê como pecador. Então, quando eu me relaciono com o meu semelhante, provavelmente a base do meu relacionamento com você vai ser a cobiça. Porque eu estou olhando para a forma, e eu vou cobiçar isso. Eu vou cobiçar as coisas que você adquire, as coisas que você tem. Podem ser coisas materiais, podem ser coisas intelectuais, pode ser a cor dos seus olhos, pode ser a forma do seu corpo, mas alguma coisa em você vai me atrair motivado pela cobiça e não pelo amor. Porque ela envolveu todo o nosso ser e nos colocou em oposição ao nosso Criador. Então eu enfrento esse problema de amar verdadeiramente a Deus e de amar verdadeiramente o meu semelhante, por estar preso à contemplação da forma. Quando eu assisto os documentários a respeito do reverendo Martin Luther King, e isso eu faço. Os documentários são mais recentes, mas a leitura vem desde 1968, quando ele foi assassinado, e eu comprei a revista Manchete. Acho que nem existe mais, provavelmente há muito tempo, a revista Manchete. Mas aquilo causou um impacto em mim. Eu era um menino, eu tinha 11 anos. E de lá para cá, a vida dele, a morte dele, só não me inspira mais do que a vida e a morte de Jesus Cristo. Mas eu aprendi ao longo dos anos a pensar, como alguém pode tirar a vida de uma pessoa assim, que mal passou dos 40 anos de idade, deixa uma esposa, 4 filhos, foi morto porque era negro. Foi assassinado porque era negro. Em uma nação que nós sabemos cujo berço é cristão. Os puritanos, fugindo da perseguição, lá na Inglaterra, atravessam o oceano, criam a nova Inglaterra, e depois vem a independência, torna-se os Estados Unidos, mas toda a base da sociedade americana, a Constituição americana, é fundamentada na Escritura. E um tempo depois, um dos homens, para mim, que mais inspira a vida de Jesus Cristo na terra, é morto porque a sua pele era negra. Isso me perturba quando eu leio as Escrituras. Mas eu penso,
Mas isso não é um problema só do camarada que matou o reverendo Martin Luther King. Isso é um problema universal. Esse é um problema de todos nós. Temos uma dificuldade enorme em transitar pela sociedade como cristãos, porque eu vejo que hoje a nossa sociedade não nos vê como cristãos. Ela pode nos ouvir como cristãos. Mas como cristãos, nós sabemos que a igreja moderna não reflete a imagem de Jesus Cristo sobre a terra, porque Jesus Cristo só refletiu sobre a terra o Pai, o amor do Pai, a vida do Pai, a espiritualidade do Pai, e tudo que o Pai tem, ele fez se tornar manifesto com a sua vida, para nos dar o exemplo de como nós devemos viver sobre a terra. Então nós temos uma luta, e uma grande luta a ser travada. E a primeira delas é contra o meu próprio coração, que resiste a se entregar completamente ao Senhor. Assim que eu me converti, Deus tem sido muito gracioso comigo. Eu tinha acabado de sair de uma casa de recuperação, chego na comunidade, aonde um homem me discipulou por 3 anos. Mas ele não me discipulou falando. Ele falou, é bem verdade. Mas ele me discipulou vivendo a vida cristã diante de mim. Eu era simplesmente um ex-viciado que tinha acabado de sair de uma casa de recuperação, estava ali no meio do mato, levantando parede, fazendo tijolos, para construir paredes, para abrigar cristãos que iam ser treinados, que hoje estão no Oriente Médio, que hoje estão na África, que hoje estão na janela 1040, que hoje estão no Vietnã, que foram treinados por ele lá em 1981, quando eu cheguei, e ele ia para a Europa viajar atrás de dinheiro para poder levantar aquelas construções. Depois de 15 dias, quando ele voltava, ele vestia uma calça jeans rasgada, pegava uma enxada, uma picareta, e debaixo de um sol escaldante nós íamos cortar morros para abrir estrada, para o caminhão passar, para trazer material de construção, para construirmos paredes, para abrigar missionários cristãos que iam ser treinados a evangelizar. E ele mesmo disse para mim, eu nunca vou permitir que o luxo e o comodismo entre na missão, porque com o dinheiro do luxo eu vou construir mais um quarto para um casal de missionários. Aquilo para mim foi estimulante, porque eu estava acabando de chegar no Evangelho. E ver que um homem podia de fato viver a vida cristã, e ele espelhava de fato para mim a vida de Jesus Cristo. E aquilo me animou e me incentivou a ser cristão. Nessa mesma época, chega nas minhas mãos um livro do reverendo Francis Schaeffer, chamado A Verdadeira Espiritualidade. E me impressionou a honestidade, a coragem, a humildade de um homem considerado um dos cristãos mais brilhantes do século XX, um intelectual teólogo. E depois de 10 anos de pastorado, ele chega na frente da igreja e diz para o seu rebanho que não tinha condições de continuar pastoreando aquela igreja, porque ele se enxergou como cristão, mas se enxergou como um cristão não autêntico. Não era verdadeira a sua espiritualidade. Então ele deixa o seu rebanho ali aos cuidados de um outro pastor e começa a subir as montanhas para oração, jejum, meditação, leitura bíblica durante vários meses, até que de fato ele foi alcançado pelo poder do Evangelho e pela ação do Espírito Santo e compreendeu que a vida cristã, o relacionamento com Deus, o relacionamento com o seu semelhante, ela só pode ser verdadeira se ela estiver sendo desenvolvida a partir do Espírito que habita em você e que habita em mim, e que Deus nos outorgou. E eu fiquei impressionado, eu era um neófito, impressionado com a humildade, impressionado com a coragem, e desejei imitar aquele homem. Eu orava e oro, eu estou muito longe disso, mas continuo orando, para que Deus
me transforme à imagem e semelhança do seu Filho, a partir de relacionamentos com irmãos que estão também transmitindo e me revelando a imagem de Jesus Cristo, e eu possa fazer o mesmo para com aqueles que estão diante de mim, seja na igreja, seja na cadeia, seja no prostíbulo, seja na África, seja com meninos de rua, seja aonde Ele me colocar. A origem dos nossos problemas com Deus, por causa do pecado, e me impede então agora de olhar e enxergar a vida que Deus colocou no seu interior. Isso vai me trazer sérios problemas ao longo da minha vida e da minha vida cristã, porque os meus relacionamentos agora, sobre essa base, o meu relacionamento com Deus e com você, para eu compreender isso, como isso deve ser desenvolvido, a partir então do meu pecado, eu passo a ter uma compreensão de todas essas coisas muito superficial. Eu gostaria de ler com os irmãos em João, capítulo 3, versículos de 1 a 4, Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 4, o encontro de Jesus com Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Você faria essa pergunta para Jesus Cristo, se ele dissesse isso para você, que você deve nascer de novo? Você perguntaria para ele: como assim eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe, sendo já velho? Mas olha, como é que ele estava vendo Jesus? Ninguém que não tenha vindo de Deus não faria essas coisas que o Senhor está fazendo. Ele está olhando para os sinais, ele está olhando para coisas externas. Então, quando Cristo fala para ele de alguma coisa mais profunda que é o novo nascimento, ele deveria saber, porque a Bíblia diz que ele era um sábio, e ele tinha o conhecimento desse texto lá no Velho Testamento, salvo engano, Ezequiel 38. Nicodemos já devia ter passado por esse texto várias vezes, quando o povo, por causa do seu comportamento carnal, o povo de Deus, Deus falou: vocês serão escravizados em outra nação, e lá vocês serão dizimados, e vão sofrer muito. Vai chegar um tempo em que eu vou me lembrar de vocês, mas não por consideração a vocês, mas por causa do meu nome que vocês jogaram na lama entre as nações, por causa do comportamento ou dos relacionamentos de vocês, é que o mundo hoje escarnece de mim. Por causa disso, eu vou me lembrar do meu nome, não por consideração a vocês, vou trazer vocês de volta, vou aspergir a água em vocês para purificar vocês dos seus pecados, o nascer da água, e vou colocar na mente de vocês o meu espírito, para que vocês compreendam os meus mandamentos e os obedeçam. Uma ação exclusiva de Deus sobre nós, para nos lavar e para nos fazer compreender a sua palavra, mas isso era consequência do nosso comportamento pecaminoso em relação a Deus e ao nosso semelhante, que desencadeou esse processo sobre o povo de Israel. E eu sempre penso, nós somos o Israel de Deus. Como será que Deus
agiria conosco hoje, quando fosse nos cobrar em relação a o que estamos fazendo com o nome dele entre as pessoas com quem nós nos relacionamos. As pessoas podem dizer lá fora, as prostitutas, os bêbados, os drogados, os órfãos, as viúvas, os que passam fome, eles poderiam reconhecer em mim, pelas minhas ações, que de fato Cristo é real. As nações não estavam reconhecendo Deus como um Deus vivo e real por causa do comportamento do povo dele. E por isso veio o juízo. E muitas vezes nós estamos, de certa forma, distraídos e acomodados e muitas vezes satisfeitos com aquilo que Deus nos deu para fazer. E não assumimos a responsabilidade de ir além daquilo que nós podemos, de fato, fazer. Deus me delegou a responsabilidade de cuidar de, hoje, 4 filhos dele. Eu sou apenas responsável por conduzir esses filhos, que eu digo meus filhos, mas conduzir meus filhos como filhos espirituais, em primeiro lugar, não como filhos carnais. Então, são dele. E ele me deu a responsabilidade de conduzir meus filhos a ele, como filhos espirituais. Pois bem, em 2011, eu estava lá no Desafio Jovem de Brasília, e a Darlene ficou grávida do Vitor, e eu fui lá para ajudar. Inclusive o pastor Ayrton falou, fica aqui, funda uma instituição, nós vamos te apoiar. Eu falei, não, pastor, eles estão precisando muito lá de ajuda, estão em crise. Pastor, então vai, meu filho, Deus te abençoe, né? E me acompanhou, me abençoou, e lá eles me davam R$350 para sobreviver com a minha família. Mas gastaram mais de R$30 mil para reformar o escritório. E eu tinha R$350 lá a 22 quilômetros de Planaltina, onde eu tinha que pegar 3 ônibus para chegar aqui na QNA, uma vez a cada 15 dias, para cultuar o Senhor aqui e ser instruído pela palavra dele aqui. Eu vinha. E eu fui chamado de irresponsável, porque a minha esposa estava grávida do 3º filho. Imagina se alguns ficassem sabendo que depois ainda viria mais um. Eu não sei do que me chamariam. Mas eu entendo, eu perdoei. Né? Falei, por quê? Ué, eu não tenho culpa se Deus quer que eu tenha 15, 20 filhos, ué. A ordem é dele. A minha mulher que não suporta, logicamente, ouvir falar sobre isso, né? Falou, não, tudo bem, se você ficar grávido não tem problema nenhum. Vê com Deus aí como é que vocês resolvem, porque para mim tá bom demais. Mas as pessoas ali, mesmo com Bíblia, cantando, orando, era tão superficial, que chegou um ponto que essa semana eu estava tentando achar uma casa de recuperação pela internet, para entrar em contato, para que eu e o pastor Pedro vá lá, para convidar, expor para os pastores, para pegar aqueles irmãos que estão terminando o processo, para ir para o Corandel, para ter mais profundidade no relacionamento com Deus, no relacionamento entre nós, que eu não achei uma casa de recuperação. Eu achei clínicas controladas pelo governo. E foi uma das razões pelas quais eu saí do desafio, porque eu me senti um traficante com a mão estendida e os viciados pegando Rivotril e diazepam na minha mão. Porque me deixaram lá sozinho naquele domingo, como obreiro, e tinha que dar o remédio para eles. Na próxima reunião eu falei, olha, da próxima vez, quando vocês forem sair, vai ter que ficar alguém aqui para dar remédio, comprimido para eles, porque eu não vou dar. Se me deixarem sozinho, se alguém quiser passar mal aí, rolar no chão, babar, porque está querendo droga, vai ficar, porque eu não vou dar. Porque isso aqui é uma casa que nasceu através da vida do reverendo David Wilkerson, que sacrificou a sua vida. E foi reconhecido nos Estados Unidos, agora quando morreu, em 2012, como um verdadeiro pastor.
foi ele quem veio aqui abrir essa instituição. O que ele trouxe? Bíblia. Ele trouxe oração, ele trouxe adoração, ele trouxe homens para instruir os viciados em drogas sobre o seu pecado contra Deus, para se libertar pelo poder do Evangelho. Foi essa a experiência que eu tive dentro de Desafio, não somente eu. E hoje eu posso contar inúmeros que são pastores, missionários daquela geração. Hoje, você não consegue, literalmente não consegue ir lá e encontrar um homem que entra ali viciado em droga e conseguir ficar mais do que 3 meses dentro daquela instituição. Eu internei recentemente um rapaz lá, e numa das vezes que fui visitá-lo, eu dei carona para um obreiro, e ele falou: você saiu daqui em julho de 2012, não foi? Eu falei: foi. Ele falou: pois é, eu entrei logo depois de você, ouvi falar de você, cara, mas assim, acho que até 2013 o tempo aqui era tão bom. Eu falei: por quê? Porque tinha Bíblia para a gente ler. Isso há cerca de 2 anos atrás. Relacionamentos superficiais, porque não conseguimos enxergar o que está no coração, no interior de cada um de nós. Compreensão superficial, relacionamentos superficiais. 1 Coríntios capítulo 6. Versículos, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Primeiro Coríntios capítulo 6. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós para julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? Eu, durante 2 anos, respondi um processo lá na cidade de Piratininga, próximo a Bauru, porque eu era diretor da comunidade União em Amor, e mantinha ali 28 meninos que eu peguei na rua, morava com eles, durante 5 anos. E a congregação da qual eu fazia parte, alguns ficaram interessados naquela propriedade, que era uma propriedade muito rica, muito bonita, foi doada. Mas ali absolutamente nada era meu, não podia colocar a mão em nada. Rezava no estatuto que se um dia aquela instituição extinguisse, eu deveria, por força de lei, doar tudo aquilo para uma outra instituição que trabalhasse com o mesmo modelo de trabalho, a mesma fé, a mesma crença, o mesmo padrão de trabalho. Mas a minha comunidade conseguiu caminhar comigo por 2 anos, nos encontrando com um juiz. A minha advogada era ateia. Graças a Deus eu consegui colocá-la sob os cuidados de um pastor presbiteriano lá em Bauru. E ela passou a frequentar a minha casa. E ela chorava muito, porque ela não acreditava que aquilo estava acontecendo. E numa das vezes em que eu cheguei lá no fórum, os meus líderes vieram e me cumprimentaram com a paz do Senhor. Ela, ateia, me defendendo de graça, defendendo a instituição, me representando, ela virou para a gente e falou assim: vocês não têm vergonha na cara? Como assim? Paz do Senhor. 28 meninos que foram apanhados na rua, estão lá dentro da instituição, logo vão voltar para a rua. E todo esse tumulto na sociedade, que todo mundo está perdido, sem saber o que fazer, e o Estatuto do Menor e do Adolescente tinha acabado de ser lançado,
A polícia não podia botar um menor dentro da viatura. Se ele fosse preso na sexta-feira, tinha que esperar o fórum abrir na segunda. Porque não tinha para onde levar, porque ele não podia ir para a delegacia. E os menores, então, estavam fazendo a farra na cidade de Bauru. Tomaram conta do centro, mais de 120, entre meninos e meninas, cheirando cola, fumando maconha, se prostituindo dentro de casas abandonadas, no centro da cidade, em plena luz do dia, prefeito, vereador, juiz, todo mundo de mão amarrada por causa do estatuto. E quando Deus me mandou ir, eu disse, não vou. Orei e disse para o Senhor, não vou. Mas eu não tive escolha, eu fui. E fui junto com um camarada que era um pedreiro que eu conheci dentro de uma construção civil, vendendo equipamento de portão eletrônico para ele. Há muitos anos ele é um pastor evangélico e se tornou missionário junto com a família. Em 2011, quando eu estive lá, a instituição durou 13 anos. Nunca mais, no centro da cidade, se viu um menino morando na rua, por causa da comunidade de união e amor. E o pastor, antes de morrer, veio em lágrimas pedir perdão por aquilo que eles tinham feito contra a instituição, ou contra o Senhor. Por não enxergar, por não entender, por não compreender que o que tem que ser amado não é aquilo que está sendo visto, mas é aquilo que eu não posso ver, é que muitas vezes os nossos relacionamentos fracassam. Quando eu olho para minha esposa, é muito comum, não digo no seio da igreja, mas fora dela, os homens procurarem outras mulheres depois que a sua esposa teve o segundo ou terceiro filho, porque a forma já não lhe agrada. Hoje até as mulheres. Então, quando eu olho para minha esposa, eu tenho que entender que a imagem e semelhança de Deus habita nela. E é isso que eu tenho que amar em primeiro lugar. E é claro que nós vamos ter dificuldades e problemas ao longo da vida. Mas se eu não compreender isso, essas dificuldades e problemas ao longo da vida, pode um dia surpreender os irmãos ao ficarem sabendo que o missionário se divorciou da sua esposa. Nossa! Mas um casal tão lindo! Como assim? O que aconteceu? Como pode isso? Pode! Porque a estupidez do marido, no caso seria eu, não conseguiu amar o que deveria de fato amar. Aquilo que Deus colocou no interior daquela mulher que eu tomei por esposa. Poderia não amar os meus filhos e não me dar ao trabalho de me sacrificar para gastar horas ali sentado à mesa com a minha filha de 3, o meu filho de 7, o outro de 13, o outro de 16, e é complicado, é difícil isso, e às vezes os meus filhos querem falar, mas eu quero fazer outras coisas, eu quero trabalhar, eu tenho responsabilidades, né? Mas o meu filho vai precisar de 1 hora, 1 hora e meia, para me falar do seu mundo, das suas coisas, e eu tenho que esquecer a minha aflição, confiar em Deus e entrar no mundo dele, para falar de teologia, de filosofia, seja lá do que for, mas sentar e aproveitar aquela oportunidade para nessa comunhão transmitir a ele o conhecimento de Deus e o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento entre nós. E vou ter que me sacrificar para que isso se torne uma realidade. Mas o amor também, a Bíblia afirma que ele pode se tornar superficial. 1 João capítulo 3, versículos 16 a 19. Primeiro João, capítulo 3, versículos de 16 a 19. Nisto
conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Essa semana eu fui surpreendido com uma notícia. Um casal de missionários da Jocum foi para a África. Há 30 anos atrás. E se tornaram africanos. Não voltaram mais. 30 anos atrás eles foram para lá. Ali nasceram suas 2 filhas. E a semana passada, ou essa semana, salvo engano, no começo da semana, a filha mais velha, de 24 anos, saiu. E ao retornar para casa, não retornou para casa. E no dia seguinte encontraram o corpo da irmã, missionária. Ela foi raptada e morta. Eu falo como missionário, eu peço que os irmãos me perdoem. O objetivo que está no meu coração é, de alguma forma, Deus nos ajudando, que tudo isso que nós estamos aqui nessa manhã fazendo seja transformado pelo Espírito dele, as fraquezas das minhas palavras, mas que a gente possa abrir o nosso coração, porque todos nós aqui estamos motivados pelo amor. Ninguém veio aqui por outra razão que não fosse o amor. Então, eu sei, eu nunca estive lá, mas tenho amigos lá. E sei a realidade, porque estou sempre em contato com eles. A realidade deles é a realidade daqueles povos que estão ali. E eu tenho dificuldade para entender como é que nós podemos tratar os nossos irmãos dessa forma. Quando eu digo, como assim dessa forma? A gente tem experimentado nas últimas décadas uma igreja extremamente materialista. Essa é a realidade. A gente sabe disso. E se a gente não tomar cuidado, e muito cuidado, essas coisas não acontecem assim como uma represa que arrebenta e vem para cima da gente, não. Essa superficialidade, a falta de compreensão, a superficialidade de relacionamentos, a superficialidade no amor, ela vem penetrando, mas muito, muito sutilmente e sorrateiramente para alcançar todas as comunidades cristãs, inclusive a nossa, que tanto zela e tanto preza pela exposição pura da palavra de Deus. E às vezes a gente esquece que não existe outra igreja. Não existe uma igreja na África. Não existe uma igreja perseguida. Existe a igreja na África, existe a igreja perseguida, a minha igreja, a sua igreja. E eu falo, puxa Senhor, de todas as bênçãos que o Senhor já me deu, não resta dúvida de que a vida eterna é a maior delas. Mas me chame antes de qualquer um dos meus filhos, se for a tua vontade, porque senão o Senhor vai ter que me dar muita força para superar uma situação como essa. E nos resta então o que? Orar, como vocês fizeram comigo. Acompanhar o que está acontecendo com a nossa igreja, lá e aqui. Quando formos ler a palavra de Deus, nos lembrarmos, ela é universal, ela é para todo o povo de Deus, em todas as partes da terra. E lembrar que Ele veio aqui e deu a vida dele por mim.
e que eu tenho que dar a minha vida significa dar o meu tempo, dar os meus recursos. A minha luta contra o pecado deve ser por amor a Deus e por amor a você, em primeiro lugar. Isso vai trazer profundos benefícios para mim, mas é dar realmente a minha vida e viver como pobre de espírito e pobre materialmente. Desejar não ter nada material na minha mão ou no meu bolso, porque se ficar na minha mão ou no meu bolso, a Bíblia diz que eu já estou pecando, porque eu tenho que entregar, porque nada é material, nada é terreno. Ele não veio para constituir coisas materiais ou terrenas, para que nós vivêssemos esse período aqui na terra, desejando, ansiando por essas coisas. E eles perderam a sua filha de 24 anos. Aí você pensa, mas essa é uma realidade tão distante, né? Quando eu cheguei nessa comunidade, ou na minha comunidade, ela era recém-nascida. Graças a Deus, Deus me trouxe para cá. E realmente eu estava orando ao Senhor para que Ele me deslocasse de onde Ele tinha me colocado. E Ele atendeu e me trouxe para cá. E nós tínhamos, quando eu cheguei, era um pequeno grupo, 30 e poucas pessoas. E eu me lembro que eu não cheguei a visitar, porque não tive oportunidade, mas eu lembro que essa pequena comunidade estava frequentando uma casa, visitando uma casa de menores. E eu tive o primeiro contato com um irmão dessa comunidade, o pastor Pedro, dentro de uma casa de recuperação, lá no Força para Vencer. O que foi que me atraiu, o que foi que me impressionou? O fato dele chegar ali e sentar com aqueles irmãos que estavam tentando se libertar das drogas, às vezes 7 horas da manhã, e sair dali, às vezes nem sair dali, tinha noite que ele dormia lá, e comia aquela mesma comida terrível que a gente tinha que comer. Comia com a gente, assentado com a gente. Mas eu pensava, isso é comunhão. Ele assentou à mesa com a gente. Me lembrava quando Jesus, na sua casa, recebeu pecadores, prostitutas, publicanos, e foi censurado por isso. Ele come com pecadores, mas Ele veio para restaurar e restabelecer a nossa comunhão com Deus, a perfeita comunhão perdida lá no jardim, mas Ele veio e sentou conosco, e sentou com pecadores. Eu trabalho hoje na igreja presbiteriana à noite, o pastor estava compartilhando comigo, falou, Enio, tem que dar um jeito nesse sopão. Eles distribuem sopa lá no asilo, no albergue. Estão levando sopa. Tudo bem, não vou falar para ninguém parar de levar sopa não, mas eu vou pedir para colocar uma mesa lá. Porque é assim, derrama a sopa, oferece, entrega para o irmão, entregou, todo mundo comeu, entra no carro e volta para a igreja. Ô Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de dar sopa. Eles não estão precisando de sopa. Ele falou para mim, eu vou colocar uma mesa lá. E nós vamos ter que assentar ali com aquelas pessoas e comer com eles. Para nesse momento de comunhão, na comida, a gente se utilizar desse expediente para transmitir Jesus Cristo para eles com a nossa própria vida. Eu fiquei feliz. É pena que eu não posso ir, porque eles vão sexta-feira à noite, eu estou trabalhando. Mas isso me deixou feliz. Quando eu voltei do desafio, a comunidade me mandou para o Recanto das Emas, e lá eu trabalhei com crianças ali da favela. Amor Sem Fronteiras. Achei lindo esse nome, Amor Sem Fronteiras. Mas havia fronteira sim lá naquela comunidade. E essa fronteira impedia que o amor entrasse. Porque quando eu cheguei, os portões ficavam fechados. Eu ficava lá, mas cadê as crianças? As crianças estão do outro lado da rua. Não, eu não gosto de criança. Isso foi o braço direito do camarada que era o diretor. Peraí, você não gosta de criança e você trabalha numa comunidade chamada Amor Sem Fronteiras, uma vida melhor, crianças por um futuro melhor. Você trabalha aqui? Falei,
Por gentileza, eu gostaria que esses portões fossem abertos pela manhã. O pastor Marcelo foi me ajudar, a esposa dele é professora, foi me ajudar, o Abner me deu uma televisão, o Manuel me deu um videocassete, montamos uma sala de aula e começamos a atrair aquelas crianças e começamos a catar piolho, a dar banho, a ensinar, e logo, logo, todas aquelas crianças estavam dentro daquela comunidade, porque as fronteiras foram retiradas. Mas era essa comunidade que estava liderando o trabalho. Numa certa feita, nós saímos daqui e fomos para uma creche lá na Estrutural. A creche era espírita. Alguém pode dizer, nossa, os caras agora estão andando com os espíritas, estão lá numa creche espírita. Pastor falou, não estou preocupado com nada do que possam me dizer, eu estou preocupado com as crianças que estão lá dentro. E nós saímos com um grupo da igreja e fomos lá para essa creche, lá na Estrutural. E passamos uma tarde tendo comunhão com aquelas crianças, a grande maioria delas abusadas pelo pai, abusadas sexualmente por padrasto, pais drogados, mães drogadas. E nós estávamos ali, naquela creche, socorrendo aquelas crianças. Eu gostaria que nós retomássemos essas práticas que nós abandonamos. E quando eu digo sutilmente, é sutilmente mesmo. Acredito que temos muito trabalho, eu vivo aqui, sei disso. Mas a Escritura nos ordena que tem pessoas necessitadas. Quando eu digo muito trabalho, eu acho que assim, tem muito trabalho para o clero. Mas a igreja não é só o clero. Nós temos uma comunidade hoje muito maior do que 35 pessoas. E eu estou orando para que a gente desperte novamente para atender esse importante e muito importante aspecto da palavra de Deus, que é socorrer aqueles que são necessitados. O livro de Tiago, no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 19 Tiago 1, de 19 a 27. O epígrafe aqui diz, a prática da palavra de Deus. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, está falando para a igreja. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla o seu rosto natural num espelho, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo.
Eu creio que tudo está sob o controle de Deus. Tudo. Mas também creio que tem uma responsabilidade pessoal envolvida na operação de Deus sobre a terra. E Ele está me chamando para assumir essa responsabilidade. Manter-me incontaminado do mundo, eu não posso pensar que porque eu não fumo mais maconha, eu não bebo mais cachaça, eu não cheiro mais pó, agora eu tomo banho todo dia, quase todo dia. Eu estou incontaminado do mundo, né? Não. Além disso, a filosofia do mundo, a maneira como o mundo se comporta, tem um extremo poder para influenciar a vida daquele que também é cristão. Eu tenho que saber separar essas coisas, para me manter incontaminado do mundo. Parece que tem sido mais fácil para a gente lidar com essa parte do versículo, manter-se incontaminado do mundo. Mas ele está dizendo que a religião aceita e verdadeira para Deus vai além disso. Ela vai quando de fato eu entendo que, por mais que eu ajude quem quer que seja e tire tudo do meu bolso e dê, ainda é só a minha obrigação, e ele não conta isso como alguma coisa especial que eu estou fazendo. São obras, mas eu tenho que fazê-las. É meu dever fazê-las. E essa preocupação tem que estar no meu coração, porque disso depende o meu relacionamento com Deus. Então nós temos que analisar, refletir. Será que nós não estamos recebendo do Senhor muito mais do que merecemos, mas estamos guardando o que Deus está nos dando? Será que estamos de fato mesmo preocupados com o nosso irmão, a começar pela nossa própria comunidade? Eu vou encerrar lembrando que um dia o pastor chamou o diácono Gerry aqui na frente, e junto nós nos alegramos por saber que o irmão fez um empréstimo para mandar um rapaz que estava com muitos problemas, e esse camarada bem pode ser nosso irmão, mandá-lo para São Paulo, para fazer exames, e ele não tinha recursos. O irmão foi lá, fez o empréstimo e mandou o rapaz para São Paulo. Teve gente que ficou escandalizado. Eu sei porque falou comigo. Achou um absurdo o que o irmão fez. Fazer dívida. Ficou escandalizado. E a gente tem que ter realmente amor, paciência, para poder explicar que nada é nosso. E a Bíblia fala: como você veio? Nu. Como você vai voltar? Nu. Graças a Deus, eu sei que o Espírito Santo de Deus é quem opera nos nossos corações para que a palavra dele crie raízes e transforme os nossos corações. Essa é a esperança que todos nós temos, e por isso nós nos apegamos à palavra de Deus, porque sabemos que ela vai transformar o nosso caráter e a nossa mente ao ponto de vivermos isso com muita alegria. Alegria por não termos nada. Então nada vai nos prender. Nada vai impedir a nossa comunhão mais profunda com Deus. Nada vai impedir a nossa comunhão mais profunda entre nós, corpo de Cristo, porque nós não temos nada a não ser Deus.
A nossa igreja tem visão missionária e, de certa forma, tem praticado isso. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa manhã para um aspecto. A missionária da nossa igreja recentemente teve que passar o mês com R$280. Me perdoem se estou sendo duro com as palavras. E hoje, para estar aqui, foi ela quem pagou a passagem para a minha família. E eu espero de todo o coração que a gente ame ao Senhor como um ser espiritual, profundo, insondável e amor em essência. E eu espero conseguir amar você da forma como Deus criou você, não na forma física, mas na imagem e semelhança dele. A minha vida tem que pertencer a você e não a mim mesmo. Primeiro ao Senhor e depois a você. Eu orei e tive temor de vir aqui à frente. Muito. Pensei muito mesmo se eu teria coragem de vir aqui à frente. Mas eu pensei, eu não posso ficar preocupado com absolutamente nada, a não ser fazer a vontade de Deus e transmitir aquilo que Ele tem colocado no meu coração para primeiro corrigir a mim mesmo desse pecado que nós temos cometido. Podemos estar nos tornando obesos teologicamente e deixando muitas pessoas morrerem à míngua, porque essa teologia não está sendo traduzida em ações que deveriam ser movidas por nós, para que pelo menos por esse caminho as pessoas começassem a se aproximar de nós, para que então nós tivéssemos a oportunidade de viver a nossa vida cristã diante deles. Não importa se eu tenho que sentar lá no banco da praça com uma prostituta e comer com ela. É esse o evangelho que eu creio. É esse o evangelho que eu espero que Deus me ajude a viver. É esse o evangelho que eu espero que Deus ajude você a viver. Muito obrigado, Senhor, por Tua graça, bondade e por Tua misericórdia. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a desejarmos profundamente uma vida cristã autêntica e não nos acomodarmos na superficialidade do conhecimento, nem dos relacionamentos, nem do amor, mas que possamos de fato, Senhor, nos amarmos profundamente como seres espirituais, porque assim será em breve, quando o Senhor desfizer esse tabernáculo no qual hoje nós habitamos. E o fato é que nós estaremos frente a frente com o Senhor. Que naquele dia nós possamos ouvir de Ti, servo bom e fiel. Fique do meu lado. Que essa comunidade, Senhor, possa viver de fato, desejosa, nos relacionamentos conjugais, amar o Senhor acima de todas as coisas. No relacionamento com os filhos, amar o Senhor acima de todas as coisas. No relacionamento como irmãos, aqui nos amarmos acima de tudo, Senhor. E transmitirmos isso para o mundo lá fora, para que o mundo creia, e o homem se volte ao Senhor, e tribute ao Senhor a glória que lhe é devida. E assim nós estaremos cumprindo o nosso papel como cristãos. Assim nós choramos no nome de Jesus. Amém.